Olá, Virou Moda começando mais cedo hoje. E daqui a pouco você vai saber o porquê. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma divulgação do show de stand-up comedy que você vai adorar. E a repercussão da manifestação pró-Bolsonaro e milhares de pessoas expostas ao Covid-19. E ainda, quem são os famosos que estão com coronavírus? Você vai saber daqui a pouco tudo isso e muito mais. Contamos também com a sua participação nas nossas redes sociais. O Virou Moda está no ar. O pessoal deve estar se perguntando, como assim mais cedo? O que será que aconteceu? E a gente também quer saber. Vamos chamar elas? Vamos lá, vamos chamar as donas do horários, né? Arquitetura e designer. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje não está começando e viemos realmente dizer para vocês o motivo. Gente, essa questão do coronavírus, né? Todo mundo está realmente paralisado, preocupado com tudo isso e nós também, dentro do nosso universo de arquitetura, sabendo de quantos eventos estão sendo cancelados. Enfim, eu e a Constanza, nesse meio tempo, vamos estar criando e bolando vários temas interessantes para apresentar para... Olha, deu uma travadinha ali, mas deu pra entender, né? Deu pra entender, então, as meninas que não puderam estar aqui em função de tudo que está acontecendo, estamos representando aqui as meninas com muita informação e conteúdo no Virou Moda especial de hoje. E para começar, vamos chamar o VT da manifestação que a Marina esteve lá presente neste domingo, pró-Bolsonaro e milhares de pessoas envolvidas nessa manifestação. É uma exposição, e aí eu quero que você veja e confira junto com a gente quem são essas pessoas que estavam ontem lá no Parcão, onde aconteceu essa manifestação pró-Bolsonaro. Dá uma olhada. Vestidos de amarelo e verde, manifestantes se reuniram na tarde de domingo no Parque Moinhos de Vento, na zona norte de Porto Alegre. A Avenida Goethe ficou interditada das 15 às 18 horas com o apoio da EPTC e Brigada Militar para manter a pacificação do protesto. Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou contra as manifestações em todo o país por conta do coronavírus. O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão a atender tanta gente. Exatamente, esse é o X da questão. Então, se o governo não tomar nenhuma providência, sobe. E depois de um certo limite, não dá mais, o sistema não suporta. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui 1 mês, 2 meses se faz. Contrariando o pedido, muitos manifestantes saíram até mesmo de máscaras, como Renato. Por que o senhor veio de máscara hoje? Por que eu vim de máscara? Por prevenção, em função dessa epidemia do vírus, né? E hoje era importante você estar aqui, por quê? Porque pela mudança que o Brasil está tendo. Inclusive, eu fui na posse do meu presidente. Eu peguei um avião em Porto Alegre e fui a Brasília. Nem a chuva espantou os manifestantes. Mãe e filha não se importaram em ir a pé e até mesmo de cadeira de rodas. A senhora chegou a ver o comunicado do presidente, mas não se importou com isso? Não me importei, porque quando é protesto tem coronavírus e quando tem praia, carnaval, não teve coronavírus? Quanta gente faz um monte de besteira, aí não tem importância coronavírus, tem outras coisas bem pior que coronavírus. Vocês vieram caminhando, não se importam de vir logo? Não, porque a gente gosta muito do Bolsonaro, se eu tiver apoiar ele, a gente vai estar aqui presente. A recomendação do Ministério da Saúde diante da aglomeração de pessoas era manter a distância um dos outros, além de evitar contatos físicos. Houve o revezamento de discursos no caminhão de som e a participação da Banda Louca Liberal. Além de apoiar o governo, o movimento também faz críticas ao posicionamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Paula Cassol, uma das coordenadoras à frente da manifestação na capital, comentou sobre os objetivos do ato.
A gente veio para a rua porque o povo brasileiro é independente, tem vontade própria e está nas ruas desde 2013, porque cansou do que o sistema estava fazendo. E a gente vem para a rua para defender o governo Bolsonaro, para acabar com o toma lá da cá, para que as instituições respeitem o que elas devem fazer. Que os congressistas votem de acordo com o interesse do povo e não do interesse do seu bolso e da futura campanha eleitoral que está por vir. Que eles parem de ficar cada vez mais querendo tirar dinheiro do orçamento do executivo, quando a gente realmente precisa é de dinheiro na saúde, principalmente nesse momento que o mundo inteiro está vivendo coronavírus e tantas outras doenças que matam muito no mundo inteiro. A gente precisa de estrutura aqui no Brasil. O ministro Paulo Guedes mandou um ofício para o Congresso Nacional pedindo para que eles ajudem o país a sair da crise, para que a gente não entre numa crise ainda maior em função dessa crise mundial, para que eles saiam de cima da reforma tributária, dos projetos que eles mandaram para lá que tem urgência, para poder desburocratizar o país. Que a gente possa andar. A MP da carteira verde e amarela é um dos fatores que também está lá aguardando. Então o povo está aqui para pedir tudo isso, para que o Congresso escute a voz do povo, que é independente, não está aqui amando de ninguém, é a vontade do povo. Além de Porto Alegre, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Paraná, Pará, Bahia e Alagoas também saíram às ruas neste domingo. Muita gente, cerca de 8.000 pessoas, Vitória, estavam nas ruas ontem fazendo essa manifestação. A gente entende que a manifestação é um direito do povo, porém, não é o momento, né, Vitória? Não é um momento muito delicado. Com tudo que anda acontecendo, né? E para te ver muitas pessoas de idade também, né, Marina? Várias. Muitas, isso é muito preocupante, já que os idosos são o maior índice, né, de pegar de mortes, esse vírus, né? de morte do coronavírus. Olha, e uma coisa bem interessante que a galera estava comentando lá no Facebook, a gente postou uma foto, né, de ontem, conforme estava lá de cima do trio. E essa foto a gente postou ontem no nosso Facebook e deu milhares de compartilhamentos. Muitas pessoas falando sobre isso e duvidando que essa foto era realmente de ontem, pelo fato de que muitas pessoas não estavam de máscara. Então, vocês viram na reportagem, eu vou pedir para que a produção coloque imagens para a gente conferir melhor, então, essas imagens das pessoas, da multidão que estava por ali. Realmente, muitas pessoas não estavam de máscaras. Mas isso também não é recomendação do Ministério da Saúde, sair utilizando máscaras por aí indevidamente. A recomendação é que se utilize máscaras quando for necessário, quando você tiver algum sintoma, onde você vai poder expelir, quem sabe, ali, né, através do espirro, através da tosse, ali. Então, olha só, como vocês estão vendo aí, ó, muita gente não estava de máscara. A maioria das pessoas não estavam com máscara, né? Não. E imagina, e isso que o Bolsonaro, ele solicitou que todos esses eventos em pró-Bolsonaro fossem cancelados e mesmo assim, não só Porto Alegre, mas como diversas cidades, estados também fizeram a manifestação e com muitas pessoas envolvidas. Enquanto ele fez um vídeo com 3 pessoas ali utilizando máscara. A galera, 8.000 pessoas saíram às ruas sem máscara, sem devida proteção, enfim. Pode ser que sim, pode ser sim que tenha uma pessoa contaminada, pode ser que não. Mas o que a gente tem que fazer é tomar as medidas, né? Tomar as precauções, conforme o Ministério da Saúde vem recomendando, vem falando, e isso é que é o mais importante. Inclusive, tem acontecido isso também nos estádios, né? Tem, isso mesmo. Hoje o nosso repórter Guilherme Paz, dentro do RDC Esporte, esteve lá conversando com o presidente da federação e ele falou que os jogos do Gauchão vão ser suspensos por 15 dias. Isso é o primeiro anúncio que foi feito, então a gente vai conferir o pronunciamento do presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Suspensão de 15 dias do Campeonato Gaúcho. A CBF já tinha também ontem à tarde comunicado que a suspensão do Campeonato Brasileiro Série A1, Série A2 do Feminino, Copa do Brasil. Estou ao lado do presidente do Aimoré, seu Ronaldo. E a posição do Aimoré, seu Ronaldo, mediante essa paralisação? A posição do Aimoré é a posição de acompanhar a Federação Gaúcha de Futebol e os demais clubes. Houve uma reunião com a direção e todos os clubes e foi tomada essa posição de paralisação por 15 dias.
Eu só acho, em relação à paralisação, e aí é uma posição pessoal minha e do Clube Esportivo Aimoré, que em 15 dias, se prevalecer o que está acontecendo no restante do mundo e no Brasil, a tendência é que nós tenhamos mais casos do que nós temos hoje. Então, se nós paramos com 5 ou 6 casos hoje, daqui a 15 dias não me parece lógico que a gente retome com o mesmo número ou com um número maior de casos aqui no estado. Então, eu acho que dificilmente haverá calendário para retomar o Campeonato Gaúcho. Então, esse é um grande problema. O segundo, que eu acho que nesses 15 dias a federação tem que se debruçar com os clubes do interior, principalmente os que não têm série nacional, é de achar uma equação, um equilíbrio econômico-financeiro para as equipes que montaram as suas equipes contando com a cota do gauchão para um contrato até o final do mês de março, início de abril. E, portanto, uma postergação de 1, 2 ou 3 meses faz com que esses clubes, e não é só um, não é só o caso do Aimoré, pelo menos 4 ou 5, tenham prejuízos incalculáveis. E a terceira questão que eu gostaria de pontuar, que eu acho que é uma incoerência da dupla Grenal, é fazer esse alarmismo e essa situação toda aí que está colocada e defender na reunião a continuidade do funcionamento dos seus centros de treinamento. O Grêmio e o Inter defenderam abertamente a continuidade dos treinamentos em seus CTs e eu acho isso uma incoerência, porque se há perigo de transmissão numa partida entre o Aimoré e o Novo Hamburgo no domingo, um treinamento hoje à tarde no CT do Grêmio ou no CT do Inter, envolvendo 30, 40, 50 profissionais, a possibilidade é exatamente a mesma, a não ser que se entenda que quem transmite o vírus são os clubes do interior, o que não está em jogo. Se sabe que qualquer um pode adquirir o vírus. Então, eu acho que é uma incoerência. Eu acho que, nesse sentido, tomada essa decisão, eu acho que tem que ser paralisação total. O treinamento, o CT fecha, só reabre quando as competições retomarem. E eu acho que, inclusive, o Sindicato dos Atletas, que tem sido tão vigilante em relação a essa questão, tome uma postura em relação aos treinamentos que vão ocorrer essa semana. Então, me parece isso uma certa incoerência. No restante, o Aimoré vai acompanhar a decisão tomada. O Aimoré defende uma posição de unidade e solidariedade entre os clubes. É uma questão de saúde pública, nós vamos respeitar a decisão e nós vamos ver agora como é que a gente vai tratar isso internamente. A verdade é que os treinamentos do Aimoré de hoje à tarde eu já pedi para cancelar. Hoje à tarde nós temos reunião da diretoria e vamos ver como é que a gente vai prosseguir no restante da semana. Se os clubes, por acaso, determinassem que o campeonato poderia, que existia uma proposta de alguns clubes do interior, do campeonato ser realizado nas rodadas de meio de semana, final de semana e no meio da semana que vem, que os sindicatos dos atletas entrassem com alguma solicitação, alguma determinação que fosse paralisado o campeonato. Então, acho que nós seríamos taxados como inconsequentes, irresponsáveis. Então, acho que foi uma medida de bom senso adotadas pelos clubes e pela federação. E vamos aguardar neste período o que vai acontecer. E a gente tem essa noção que provavelmente os casos devam aumentar no estado e temos um sentimento, sim, que o campeonato daqui a pouco não continue. E sendo assim, a gente tem que buscar alternativas para minimizar os prejuízos que os clubes, como um todos, vão ter, mas eu acho que isso aí é inevitável, né? Os prejuízos não são só dos clubes, os prejuízos estão na economia, como de um aspecto geral. Então a gente tem que procurar minimizar e encontrar alternativas para que os clubes encontrem essas alternativas num curto espaço de tempo. Presidente, foi proposto encerrar agora e o Campeonato Gaúcho voltar só na edição de 2021? Não, isso é uma coisa que vamos primeiro aguardar esses 15 dias e a partir daí vamos conversar, vamos ver como é que acontece essa evolução e depois ter um posicionamento mais definitivo, mais concreto em relação ao campeonato. Eu acho que em 15 dias a situação deve estar pior, então pelo sentimento que a gente tem que o campeonato não deverá ter continuidade, e aí sim a federação tem que se reunir junto com os clubes para ver qual seria a continuidade, se vai ter rebaixamento, se não vai ter rebaixamento, a divisão de acesso, se o campeonato do ano que vem vai ter 14 equipes, aí é um segundo passo que a gente vai ter que abordar, se reunir depois para tratar.
muito obrigado, bom retorno na viagem, bom almoço. Voltamos com você, Brito. Por favor, segura o presidente do Caxias aí, que se o campeonato... Dá para chamar... Juventude. Seu Walter. Presidente do Caxias. Claro, pode falar, Brito. Se por acaso não tivermos mais campeonato, o campeonato for cancelado agora, 15 dias for tomada essa decisão, agora não, daqui a 15 dias, o Caxias, como campeão do primeiro turno, será considerado o campeão gaúcho, porque só teremos um campeão até agora, o campeão do primeiro turno, que foi o Caxias. Presidente, nessa questão, colocando rivalidade da Serra Gaúcha também, o Caxias é o atual campeão do turno. Algum posicionamento referente a isso? Porque se especula-se também, daqui 15 dias, com todos esses casos que o senhor disse, que entregue a taça para o Caxias, é o campeão gaúcho e volta ano que vem. Não temos nada a opor. Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, na unidade, né? Se for decidido assim pelo todo dos clubes, a gente tem que parabenizar o Caxias por ter sido campeão do primeiro turno enquanto o campeonato estava em andamento. As decisões dos clubes depois a gente não sabe, né? O Juventude, por sua parte, nós vamos... as categorias de base vão ser todas dispensadas, as escolinhas, nós temos 500 meninos nas escolinhas, nós vamos orientar que esses meninos permaneçam em casa. E vamos continuar com as atividades da equipe profissional com algum protocolo específico para que isso aconteça. Mas quanto a essa questão de quem vai ser determinado campeão, o Juventude vai aderir, vai aceitar a decisão do Exatamente, eu acho que esses 15 dias nos dá um prazo para que a gente primeiro entenda também e veja qual vai ser a situação do país com relação à questão do coronavírus e também para a gente poder, com tranquilidade e ouvindo as pessoas que nós estamos chamando, para traçar cenários, embora a gente já os tenha, e também encontrar saídas para a continuidade da temporada ou mesmo no Campeonato Gaúcho, alguma coisa para o ano que vem. Agora, como é que vai ser esse trabalho do infectologista com vocês? Assim, já se tem o profissional, ele vai vir aqui fazer reuniões, como é que vai ser esse trabalho? E só sobre os treinamentos dos clubes, a Federação Gaúcha de Futebol desaconselha que os treinamentos aconteçam ou é realmente a critério de cada clube? Como te disse anteriormente, acho que a gente não tem o direito de entrar na esfera administrativa de cada clube, porque se a federação recomendasse, por exemplo, não se treina, eu teria que recomendar o seguinte, a parte administrativa também não tem, a parte financeira não tem. Então eu acho que cada clube, cada presidente tem a sua responsabilidade, tem o seu senso de responsabilidade e vai agir conforme for determinado por cada direção. O infectologista eu fiz um contato com ontem, o Dr. Ivan fez um contato com outro profissional também, e ao longo, provavelmente, do dia de hoje ou dessa semana, a gente já vai ter essa contratação feita. É isso mesmo, então, né, Marina? Essas foram as palavras dos presidente da Federação, do Aimoré e do Juventude. E nesse final de semana dos jogos que ainda tiveram pelo Gauchão, os portões eles foram fechados. Só foram os jogadores normal, a partida não contou com nenhum público, isso já... Porque, imagina, são muitas pessoas envolvidas, torcedores. Claro, a gente sabe que tem toda a questão de amor, paixão ao futebol, mas a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar a saúde de todos, primeiramente, né? Eu acho super importante isso. Também a Prefeitura anunciou medidas das aulas que estão suspensas na rede de ensino pública e particular também. Público e particular. Aqui na nota diz o seguinte: a Prefeitura de Porto Alegre determina a suspensão das aulas nas redes pública e particular a partir da próxima quarta-feira, dia 18, para os ensinos fundamental, médio e superior, como uma medida de prevenção contra o novo coronavírus, o Covid-19. Para o ensino superior, a norma vale a partir desta segunda-feira, 16, hoje. A medida vigora por 3 semanas, quando será reavaliada a situação. Então, é muito importante a gente estar também atenta a essas informações, né, isso, Vitória? Porque muitos pais precisam estar atentos a isso também. A gente fala, assim, que os idosos são o ponto mais crítico com relação ao coronavírus. Mas as crianças e jovens também pegam e eles podem passar, eles podem transmitir para os idosos. Está sujeito, né? Vai um aluno aí que pega o ônibus para ir
para a faculdade, pega vários ônibus intermunicipais de outras cidades, está super sujeito a pegar ali o vírus, porque até nesse exato momento que eu estou colocando a minha mão aqui nessa almofada, eu posso estar passando alguma coisa, ainda mais quando a pessoa está assintomática, com está gripado, com tosse, a gente tem que estar sempre muito atento a tudo que está acontecendo. Eu peguei aqui uma partezinha que, além dessas escolas privadas e estaduais, Colégio Israelita, Farroupilha, Rosário, Anchieta, Bom Conselho, Santa Inês e João Paulo do Higienópolis. Então, são esses alguns escolas da rede privada. A gente colocou lá no nosso Facebook uma pergunta onde você pode participar também respondendo se você tem medo do coronavírus. Lá nos nossos stories você pode somente votar e nas redes sociais do nosso Facebook você pode responder quais são as medidas que deveriam ser tomadas para que evite essa contaminação do coronavírus, tá bom? Participe com a gente, corre lá, tá certo? RDC TV Digital. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. Isso aí. Voltamos com o Viromoda dessa segunda-feira, um Viromoda especial, como vocês podem ver, que começamos mais cedo, com muita informação e conteúdo. Agora, nesse segundo bloco, vamos receber a Michele Kloss, que é apresentadora do Mais Longe, daqui da RDC TV, e que vai ao ar aos sábados às 9 horas. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nesse momento que é meio caótico também, né, da gente poder levar informação, principalmente aí para nós, que é um público idoso, que aí é o público mais vulnerável nesse momento aí ao coronavírus, ao Covid-19, né? Por isso, Michele, que hoje você foi convidada hoje aqui no programa para está trazendo o posicionamento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, isso, né? De gerontologia. Explica pra gente, que posicionamento é esse? Por que eles estão se posicionando neste momento? Então, eu faço parte então da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, né, daqui da Regional do Rio Grande do Sul, e dentro aí, dos movimentos e das sociedades que trabalham com idosos, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela é referência naquilo que se refere, então, ao público idoso. E aí saiu agora, no dia 15 de março, então, uma atualização, na verdade, sobre as orientações prioritárias para o cuidado e a atenção com relação ao público idoso. Então, é uma nota extensa, na verdade, é uma atualização extensa, vai falar aí sobre a questão das instituições de longa permanência, o contato dos idosos, a importância aí desse resguardo dos idosos, né, desse isolamento, desse isolamento social, a gente diz, né, como uma forma de prevenção, mas também assim, pedindo então que rotineiramente algumas medidas de prevenção sejam tomadas, principalmente aí para esse público acima de 60 anos com alguma complicação de diabetes, algumas questões já respiratórias que podem aí complicar em função do novo coronavírus. E dentre essas medidas rotineiras, né, o que eles orientam? Higienizar as mãos frequentemente, né, com a questão do álcool gel, que aí é o que a gente está falando bastante, evitar aglomerações, evitar contato com pessoas que tenham sintomas de gripe, né? Evitar tocar os olhos e o nariz e a boca com as mãos sem lavá-las, isso é importante. A questão da lavagem das mãos hoje é o que a gente mais foca, né, e mais pede. A gente está vendo aí uma falta já de álcool gel e que, sim, lavar as mãos também é uma medida eficaz. E, ao espirrar, tossir, cobrir o nariz, a boca com o cotovelo, né? E sintomas, acho que vocês também já devem ter comentado aqui, mas não custa, né, a gente poder é sempre bom a gente estar reforçando. Febre, tosse, falta de ar, mas em especial nos idosos tem um sintoma que é a confusão mental. Então, os idosos eles têm essa característica diferente, que é uma orientação aí dessa atualização da SBGG. Michele, vamos fazer o seguinte, continua aqui com a gente, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, porque a gente vai ter que ir agora com o Guilherme Paz, nosso repórter que está em frente ao Palácio Piratini, ele que está com umas informações para a gente agora exclusiva para falar sobre o que abre, o que fecha por causa desse coronavírus, o Covid-19. Guilherme, é com você, tudo bem? Boa tarde. Oi, Marina. Oi, meninas. Boa tarde. O que fecha são as fronteiras da Europa. Por 30 dias. Ninguém mais entra na Europa por 30 dias.
Aqui na América do Sul, a Argentina, Peru, Equador e Colômbia já estão fechando as fronteiras pelos próximos 15 dias. Então, quem já tinha viagens internacionais marcadas para esses destinos, canceladas. Como vocês bem citaram, as escolas particulares em Porto Alegre estão suspendendo as aulas, algumas por 15 dias, outras por 30, assim como as universidades. A PUC anunciou hoje que a partir do meio-dia, nenhuma aula até o dia 12 de abril e as atividades voltam normalmente online, nessa questão da tecnologia, na questão EAD. Então, se você é aluno da PUC, fica ligado, vai ter aula sim. Diferente do IPA, diferente da ESPM, diferente também da Unicinos. A Uniriter na cidade de Porto Alegre ainda terá aula. Na última nota, estão esperando algum caso suspeito, algum caso na universidade, para cancelarem, para suspenderem as aulas. Lembrando que no Brasil, no último sábado, 121 era o número de casos confirmados. Agora, na segunda-feira, o último número é de 200 pessoas, sendo que o total de 136 no estado de São Paulo. Um número muito grande e preocupante. Por isso, todas as competições esportivas, estádios que recebiam 20 mil, 30 mil, 40 mil torcedores por jogo, não vai ter futebol. A última federação a se manifestar foi a Federação do Estado do Rio de Janeiro. A do Rio Grande do Sul, como vocês observaram, estive lá hoje pela manhã, o presidente Luciano Oxman confirmou uma paralisação para os próximos 15 dias. A Conmebol, que realiza a competição da Libertadores da América, tem uma reunião na próxima quinta-feira e verá também se vai suspender por mais 15 dias ou não, porque tendencialmente já na semana que vem teria o retorno. Mas as equipes vão parar. É assim como a equipe do Aimoré. Hoje treinamento suspenso. Grêmio Internacional hoje estão de folga, já que jogaram ontem, né? As duas equipes da capital venceram. E amanhã à tarde uma reapresentação, trabalho com cuidados excepcionais, controle de acesso às pessoas no CT bem limitado. E até nós da imprensa vamos receber orientações especiais para adentrar ao treinamento da equipe, se assim eles queiram, né? Porque não é confirmado que a imprensa terá acesso. O presidente do Aimoré está nas nossas redes sociais também. Entra lá no Twitter da RDC TV e deixe a sua opinião. Porque o presidente do Aimoré falou, olha, não adianta nada nessa questão suspender a partida que não tem público lá no estádio e chegar num CT, ter 60, 70 pessoas junto, atletas, pessoal da preparação, o pessoal roupeiros e tudo mais. É uma posição bem forte, ele não queria essa suspensão agora nos 15 dias, mas está lá no Twitter, entra no Twitter da RDC TV, daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo para você e deixe a sua opinião, que é muito importante para nós também. Sem futebol estaremos, e esses são os números, Marina. Muito obrigada pelas suas informações, Guilherme. Volta com a gente a qualquer momento se tiver mais informações ao vivo, tá bom? Mais novidades. Agora a gente vai continuar, né? Vamos dar continuidade ao assunto, mas antes disso, quero falar um pouquinho sobre as informações que o Guilherme passou para nós, referente às faculdades. Eu acho, sinceramente, na minha opinião, uma universidade decidir parar as aulas no momento que tiver apenas algum caso dentro é uma medida muito imprópria. Imagina, tu vai esperar acontecer para tomar uma medida que tá todo mundo, né? O mundo inteiro está tomando, não acha, Marina? Eu acho importante a gente agir com precaução. E como a gente estava comentando, as escolas já estão se manifestando, né? O município, enfim, o governo. Eu gostaria que a Michelle agora comentasse com relação a jovens, né? Nós jovens, crianças que conseguem transmitir, a gente falou isso no primeiro bloco, inclusive, que a gente pode ser que não sejamos mais fortes, né? Mas os idosos, eles conseguem ser mais vulneráveis. Isso. E daí a criança e o jovem, eles transmitem com muita facilidade para um idoso. Por isso que a Vitória está falando com relação a essa
precaução que nós tenhamos, né, nas universidades é importante, né? O que existe hoje também é uma discussão com relação ao risco do cancelamento das aulas, por conta das crianças acabarem ficando com os avós, né? Então, isso é um outro risco que a gente tem que considerar, porque, de fato, as crianças vão ficar com quem, na medida em que não vão para a escola, acabam ficando com os idosos, que aí sim são um público mais vulnerável, e então isso a gente tem que ficar bastante atento, né? Qualquer sintoma de gripe, qualquer sintoma de resfriado, as crianças não podem ficar próximas dos idosos. Você vê que na China, eu estava vendo uma reportagem ontem à tarde, onde dizia que as crianças, elas continuavam indo para a escola de uma maneira que elas tenham menos contatos, um pouco isoladas, assim, cada uma na sua mesa, né? Cada uma com seu talher, cada uma com seu pote para comer, cada uma com seu lápis de cor, com seu material devidamente. E lá na China eles fazem isso, eles isolam a criança mesmo dentro da escola, e que nem tu falou, né? Se ficar em casa é preocupante, porque pode ficar com os avós. É o outro lá em lado casa da moeda, né? São todos os lados. E sem contar que lá é de uma rigorosidade tremenda, né? Você viu que eles já conseguiram reduzir, né? Reduziram total, quase está nulo. Se tu tá ali, exatamente, não pode sair pra rua, não sai pra rua. E lá é assim, se tu sai pra rua e eles falaram que não, tu é preso. Uma multa. Tem uma lei. O coronavírus, assim, a gente está aprendendo com os erros ainda dos que nos antecederam, né? Então, hoje a gente aqui no Brasil está aprendendo com os erros da China, está aprendendo com os erros da Europa, no sentido dos isolamentos que não foram bem planejados. Então, hoje a gente está tentando fazer com que não aglomerar as pessoas doentes, mas, de fato, manter isolamento doméstico. Eu acho que esse corona, ele está, de fato, nos ensinando muitas coisas, inclusive a própria questão de solidariedade, né, das pessoas. Cada um compre aquilo que seja necessário para si, né, porque senão vai faltar para quem precisa. A gente tem que pensar que o corona, hoje, mesmo as pessoas que não estão infectadas ou que estão com algum risco, no momento em que elas sobrecarregam o sistema de saúde, elas prejudicam outras pessoas que também precisam do sistema de saúde, quem quebra uma perna, quem sofre um acidente, né? E ou quem está com apenas um resfriado, uma gripe, que acontece muito. Por exemplo, eu vou citar aqui o meu caso, porque faz pouco tempo que eu peguei uma virose, então a imunidade estava baixa, peguei uma gripe. Mas, porém, gripe que a gente consegue definir, né? O resfriado a gente consegue definir da diferença do coronavírus. Claro que a gente tem que ficar atento a qualquer outro sintoma, como tosse, como tu mesmo disse, né? Febre. Eu não me desesperei quando eu descobri que eu estava com apenas um resfriado, porque daí eu já começo a se informar sobre o assunto. Hoje o risco, assim, a gente antes estava vendo um momento da doença em que os casos eram todos importados. Hoje a gente está chegando num ponto em que a gente está se aproximando de uma transmissão comunitária, e esse é o nosso grande risco. Na transmissão comunitária a gente já não sabe mais de onde ele vem. Exato. Né? Então, hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda não está em transmissão comunitária, mas o risco é importante. Agora vamos voltar com o Guilherme Paz. Tudo bem, Guilherme? Oi, é só para eu fugir da chuva também, me posicionar em outro local. Mas antes disso, Vi, só para passar sobre a suspensão das aulas da Uniriter, que não aconteceu, como eu disse anteriormente, e eu acabei de receber aqui, num grupo de WhatsApp dos estudantes de lá, uma campanha, né? Junte-se à campanha Suspensão das Aulas Uniriter. Eles estão buscando 2.000 assinaturas. Já tem 1.343,47 agora nesse momento, e é solicitando com urgência a suspensão da aula, sendo que a universidade, a Uniriter, é uma das únicas do país que não estão suspendendo, Vi. E vai chegar rapidinho em 2000, né? Imagina todos os estudantes, a aglomeração, as turmas, professores. Então tá, Gui, quando tiver mais alguma informação, só avisar aqui que a gente volta contigo. Cada público, a gente pode ver, então... Beijo, tchau, tchau! Tchau! A gente pode ver que cada público é diferente a maneira como deve ser tratado, né? Por exemplo, que nem a gente falou das crianças, se puder, né, evitar, assim, contato com os idosos, né, porque nas crianças e nos adolescentes, em função de questão de imunidade, até o efeito do coronavírus não é tão severo, né? O que a gente está vendo é isso, mas eles são transmissores. Sim. Então, a gente tem que pensar coletivamente nesse momento, né? Que o mundo vive numa pandemia, então a gente precisa pensar o coletivo. Então, a criança não é tão afetada em termos de sintomas, mas o idoso sim. Michele, você estava falando pra gente agora há pouco que o Tiago, o apresentador também do Mais Longe, junto com você, hoje
hoje ele vai participar de uma reunião super importante às 3 horas, né? Isso, então o Thiago, ele trabalha no segmento de moradias para o público 60+, as ILPIs, e agora à tarde tem uma reunião na Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre para tratar, então, dos novos posicionamentos, aí, das novas orientações e diretrizes. Então, a gente está aí aguardando o que o Thiago vai nos trazer de novidade. Ele vai nos mandar um videozinho aí contando o que ficou definido. De repente, se o secretário ou alguém do Poder Municipal vai poder falar conosco aqui no programa também, né? Nos dando uma posição de qual é, então, o plano de contingência municipal, que para nós é fundamental sabermos hoje. Michele, aproveitando essa questão de idosos, eu tenho uma dúvida. Algumas pessoas com mais idade estão lá, estão trabalhando, se aposentam, mas continuam trabalhando, frequentando os ambientes de trabalho, por conta que não consegue parar de trabalhar. Isso é uma coisa muito típica. Trabalha durante muitos anos e não quer parar de trabalhar mesmo aposentado. Tem alguma indicação, por exemplo, a partir de tal idade, quem já é aposentado deve continuar trabalhando? É melhor fazer o isolamento, ficar mais em casa? Porque, querendo ou não, como eu disse, o principal são as pessoas que estão ao redor, não propriamente a pessoa, né? É que hoje a gente tem que considerar a questão do bom senso e do risco, né? Então, assim, considerando que é o público mais vulnerável, o ideal é o home office mesmo, é trabalhar em casa. Então, todas aquelas pessoas que tiverem condição de trabalhar em casa, né, não forem indispensáveis, porque a gente sabe que tem alguns profissionais que são indispensáveis, né? Os médicos, enfermeiros, tem uma série de profissionais hoje que a gente precisa muito deles, no sistema de saúde, por exemplo, ou nas questões mais básicas. Mas aqueles que não tiverem trabalhos indispensáveis e que puderem se recolher ou que puderem trabalhar de casa, esse é o recomendado neste momento, para evitar, de fato, esses primeiros dias. Porque o mais importante agora é evitar não que a doença não vá se propagar, pelo contrário, ela vai, mas evitar que isso aconteça de uma forma muito rápida. E isso nós estamos falando de trabalho. Fora isso tudo, também o aeroporto, a segunda empresa alemã que administra o Salgado Filho, 15 trechos foram suspensos agora nessa segunda-feira, entre eles Campinas, Guarulhos, Santos Dumont. Então, são vários voos e trechos que foram cancelados. Gostaria de agradecer a participação da Michele, do Mais Longe. Fique à vontade para convidar a galera para assistir o Mais Longe. Então tá, pessoal. Ó, todo sábado de manhã, às 9 horas, estamos no ar, trazendo informação, conhecimento, longevidade e muitas novidades aí. Então, espero você sempre às 9 da manhã de sábado. Obrigada, Michele. Então, vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o Virou Moda especial. Hoje está achando estranho? Por que elas estão aí tão cedo hoje? A Constança e a Jaqueline trazem um recado. A gente trouxe elas falaram, mas aí teve um probleminha técnico e agora eu quero que você assista ela de novo, as duas de novo, falando sobre por que elas não estão hoje aqui no Arquitetura e Design. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje não está começando e viemos realmente dizer para vocês o motivo. Gente, essa questão do coronavírus, né? Todo mundo está realmente paralisado, preocupado com tudo isso e nós também, dentro do nosso universo de arquitetura, sabendo de quantos eventos estão sendo cancelados. Enfim, eu e a Constança, nesse meio tempo, vamos estar criando e bolando vários temas interessantes para apresentar para vocês. E durante essa semana, então, neste nosso horário, que normalmente seria o nosso programa, vocês vão estar acompanhados das meninas do Virou Moda, onde elas vão estar atualizando e trazendo várias notícias sobre este mundo que realmente está nos preocupando. E é claro, estamos pensando no bem maior. Na nossa volta, vamos ter já vários convidados com pautas tops demais, daquele jeitinho que vocês gostam, esperando por vocês. Um beijão e até lá! Obrigada, meninas. E é por isso que hoje a gente preparou, então, esse programa especial sobre o coronavírus. E a gente está falando aqui sobre diversos assuntos, não só sobre o coronavírus, mas aqui a gente comentou até aqui, foi sobre o coronavírus. E a gente pediu a sua participação lá no Facebook. A gente colocou um videozinho lá, eu fiz lá na hora que a gente estava fazendo a programação aqui. E aí eu perguntei, né, quais as medidas deveriam ser tomadas, na sua opinião, contra o coronavírus? A Nayane Bragança falou suspender aulas e eventos de todos os tipos. A Thaís Barcelos falou limpeza obrigatória de transporte coletivo. Concordo bom, plenamente. Né? A pessoa está gripada, vai lá, porque a gente sabe que a recomendação é quando for espirrar,
Mas é em direção ao cotovelo, mas às vezes as pessoas estão ali, vai para o lado, então acho super válido. Transporte coletivo, suspender as aulas, que já está acontecendo, e eventos de todos os tipos também. A Janaína Vieira falou ser obrigatório usar luvas e máscaras nos transportes coletivos na cidade e quarentena por 15 dias no mínimo. Será que não seria uma precaução muito brusca? Eu talvez acho isso que eles recomendam que não é todo mundo que precisa utilizar as máscaras, né, Marina? São pessoas que estão com sintomas do coronavírus que devem fazer a utilização da máscara. Agora, qualquer pessoa usar por usar. O álcool gel, sim. O álcool gel é algo excepcional, tem que estar sempre ali passando. Então, acho que é muito... Só que tem que ter também um pouco de medida cautelar, porque daqui a pouco falta álcool gel e daí todo mundo vai ficar E fica louco. lá o pessoal comprando vários álcool gels, né? Já compra 20, acaba faltando para outro, o valor aumentando também nas farmácias. Mas, Marina, não é só rico, não é só pobre, tem muitos famosos que também pegaram o vírus, como Tom Hanks e a esposa Rita Wilson, que acabaram tendo o teste positivo do coronavírus. Eles foram alguns dos famosos, né, Vitória, confirmados com coronavírus. Tem uma influencer que é famosíssima, que eu não sei se você aí de casa sabe, mas ela também está, Gabriela Pugliese. Ela fez exames e ela confirmou o Covid-19. A influencer Gabriela Pugliese, ela confirmou na tarde de quinta-feira que os resultados dos exames foram realmente positivos para o coronavírus. Ainda ela falou sobre a ida dela ao hospital e depois ela apresentou aí quais foram os tipos de sintomas que ela apresentou. Ela falou e a gente vai mostrar agora para você aí nos stories dela, dá uma olhada. Só pra falar uma coisa, um monte de gente me ligando aqui, meu WhatsApp também, eu nem falei nada ainda porque nem eu sei o que eu tenho, mas eu acho que é uma gripe mesmo, entendeu? Eu tive febre essa noite, daí eu acordei mal e fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital de manhã, automaticamente a gente põe a máscara, porque é óbvio. E aí eu fiz todos os exames de todos os vírus possíveis, pra ver se eu tô alguma coisa ou só uma gripe, porque baixou a imunidade, teve festa de casamento, a gente bebeu pra caramba, dormi pouco. Na sexta-feira lá, a gente ficou dançando a noite inteira debaixo de chuva. Então, realmente, eu tava dormindo, dando uma descansada, porque eu tô realmente gripada, né, como vocês sabem. E aí, esperando ansiosamente o meu resultado dos exames que eu fiz e deu positivo para coronavírus. Nem passar pela minha cabeça, eu realmente estava crente que era de bebida, de festa e tal, e realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram aí, muitas, enfim, poucas pessoas também deu positivo. Eu nem tenho mais o que falar, na verdade. É isso, eu tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando. Então, um monte de veículo de mídia e tal começou a me ligar sem nem ter saído o resultado, porque também estavam especulando isso. Então eu já aviso por aqui que eu não vou nem atender ninguém, porque eu quero descansar, eu quero me cuidar, eu quero ficar bem. É isso, quero ficar bem. Eu já tava, né, desde ontem de manhã, quando eu fui no hospital, tomando remédio teoricamente pra gripe. É pra continuar com essa medicação, não tenho o que fazer. Eu só espero que eu não piore, eu não vou com fé em Deus. É isso, gente. Deu positivo pro coronavírus e é isso. Tem que ficar aqui, me cuidar da minha saúde. Espero que as pessoas também fiquem bem.